Cor não importa. Eu sei que muitos de vocês gostam de pintar com cor e estudar um pouco sobre psicologia das cores, não é? Porém, você sabe o que importa mais do que um desenho bem colorido? Talvez vocês não saibam, mas eu sou daltônico, né? E cor sempre foi uma pedra no meu sapato para eu poder aprender. E até hoje é meio difícil de reconhecer certas cores. Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos todos que eu estudo pintura e desenho é que cor não é a coisa mais importante no desenho. Eu, quando percebi que minha evolução vinha de estudar valores sobre preto e branco e aonde colocar as sombras nos lugares certos, meu desenho mudou. E foi analisando essa imagem do Logan e tentando fazer ela lado a lado, só usando o preto e o branco, né, os valores da imagem, foi que eu percebi que minha evolução iria ir muito mais longe. E hoje eu vou mostrar para vocês que uma pintura com valores pensados gera um contraste nos lugares certos e um resultado lindo na sua arte, ficando bem melhor do que muitos desenhos coloridos. Eu sei que muitos de vocês já terminaram um desenho e olharam pro papel e falaram: nossa, que desenho bonito, mas eu acho que se eu pintar eu vou acabar estragando eles, né? Eu sei, pode falar, já aconteceu isso comigo. Tantas vezes que eu fiz um desenho, finalizei ele com a line e fiquei com medo de pintar. Às vezes a gente só faz o desenho voltado diretamente pro grafite, que é sombrear com lápis mesmo, e vocês acham que o desenho tá muito mais bonito. E aí quando tentam fazer essa mesma forma com lápis, o desenho caga todo. Eu sei, já aconteceu isso comigo, eu entendo vocês, tá? E por que isso acontece? Porque você está acostumado só com o preto e o branco normalmente, o branco do papel e o preto do grafite. Fica muito mais fácil de estabelecer volumes com o grafite do que com um lápis, né? Um lápis de cor, porque no grafite o seu olho já está basicamente acostumado com os valores, volumes e detalhes da imagem. Muitos de vocês começaram com um lápis, e isso meio que acostuma o cérebro a entender como funcionam os valores só no preto e branco do que com cor. Mas eu vou explicar para vocês 3 dicas de como vocês entenderem esses valores com preto e branco, que vai deixar sua arte muito melhor quando você for pintar ela colorida. Você entendendo como funciona os volumes, os detalhes, né, os valores da imagem, vai te deixar muito melhor quando você for pintar. Então vamos lá. Primeira dica para você conseguir fazer uma arte em preto e branco melhor e entender esses valores é ir com paciência. Eu sei que eu falo isso em alguns outros vídeos também, que ir com paciência é a melhor coisa, porém não é porque uma arte é complexa que ela é difícil. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você passar mais tempo nessa arte refinando e pintando não significa que ela vai ser minha garganta foi embora, é que eu tô meio doente ainda. Não significa que ela vai ser difícil. Então, começar com a arte, você fazendo ela com detalhes maiores, né, manchas maiores, né. Se você tá fazendo um desenho no papel, né, sem estar no computador, você estabelecer um rascunho e começar a pintar com partes maiores, como eu posso dizer isso, né? Você vira o lápis de lado e pinta meio que bem levinho, fazendo uma cor base no desenho todo, né? Às vezes a gente passa o dedo, né, que dá aquela esfumaçada no desenho todo, né? Deixa ele um pouco mais sujo e aí você vai fazendo camada por camada. Isso é ir com paciência. No computador é a mesma coisa. Você estabelece um meio ali de um cinza, né, entre o branco e o preto. Os valores no computador, eles são a parte esquerda, né, de cima para baixo no aplicativo que você está usando. Qualquer aplicativo que você está usando é a mesma coisa. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. De baixo para cima, do lado esquerdo, é os valores. No caso, de baixo para cima, em qualquer parte são os valores. Porém, se você quer usar só o preto e branco, então completamente no lado esquerdo vai estar só os tons de cinza. Então, você estabelecendo uma cor média ali, né, um cinza médio, você consegue fazer a base no seu desenho todo. E aí, você vai estabelecendo por camadas. Pode ser camadas no papel, você vai fazendo parte por parte, partes mais escuras, talvez uma parte mais clara, uma parte média, e aí você faz as sombras, depois você vem com a borracha e vai apagando algumas partes. No computador é a mesma coisa, só que você pode usar as camadas do aplicativo para deixar isso mais fácil.
eu gosto de utilizar essas camadas, aí depois de um tempo eu mesclo elas quando eu sinto que dá pra dar essa evoluída e assim por diante. Então, você conseguir ter uma imagem do lado com base, né, do que você tá fazendo, você pegar uma imagem em preto e branco, né, não precisa pegar uma imagem com cor, ou você tira uma foto sua, ou você vai no Google e procura uma imagem de alguém em preto e branco, uns estudos de iluminação, que normalmente são em preto e branco, e você usa com base para fazer esse estudo. Então você vai estabelecendo esses tons médios, e aí você vai fazer as sombras e depois as luzes. Fazendo isso com calma, com paciência. Primeiro você usa os brushes um pouco maiores, né, vai fazendo sem detalhes nenhum, né, vai estabelecendo partes, mechas talvez do cabelo um pouco maiores, manchas da parte do rosto, né, onde a sombra tá batendo um pouco maiores, e ao longo do tempo você vai adicionando os detalhes. Mas não é só de paciência que um valor é feito, mas também de outras duas lições que eu vou te mostrar mais pra frente. Elas vão deixar a sua pintura com muito mais cara de arte profissional, tá? Porém, antes de continuarmos, se você tá curtindo o vídeo até aqui, deixa o like pra ajudar o vídeo a chegar em mais gente que também quer evoluir as suas artes. Eu sei que algum de vocês tem algum amigo, então manda esse vídeo pra ele, que eles vão gostar de saber essas 3 dicas. E se você quiser um desenho com todas essas dicas aplicadas, minhas comissões estão abertas. E quem quiser aprender pessoalmente comigo, eu estou abrindo uma mentoria para te ensinar pessoalmente. O link das duas estão na descrição. É só entrar no Instagram e chamar na DM. Então, continuando com as dicas. Dica 2. Contraste e atenção. Escolher onde você vai fazer as pessoas focarem na sua arte é uma coisa muito importante. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um desenho, normalmente a teoria das cores, né? Eles te ensinam que certas cores influenciam o seu olho a dar um certo foco na imagem. É o ponto principal que o seu olho vai bater no desenho e vai olhar, né? Vai bater, vai identificar aquilo ali primeiro. Então, como a gente pode fazer isso na arte preto e branco? Com os valores mais claros. Se você estabelecer os valores mais claros em certas áreas, o seu olho vai automaticamente, quando abrir a imagem, olhar para essas partes. E também outras coisas são você dar menos detalhes para certas áreas. Uma parte que você quer que as pessoas olhem para sua imagem é a parte que tem que estar mais detalhada, é a parte talvez que tenha que estar um pouco mais clara. Então, você sabendo onde você quer que o pessoal olhe primeiro, talvez o olhar dessa pessoa, né? Talvez uma parte mais diferente da imagem, uma mão que tá mais à frente, algo assim. Decida qual é a parte que você quer que as pessoas foquem na imagem primeiro e você detalha essa parte com mais atenção. Então, dando esse contraste na imagem, nessas partes que tá o foco, é a parte mais importante que você tem que fazer no desenho. Então, deixar uma parte mais desfocada, com menos detalhe nessa parte, vai fazer o público não olhar e focar na parte que você quer que eles olhem, entendeu? Então, essa parte é uma dica muito importante, que é detalhar as partes que você quer que o público olhe. Dica 3. Usar brushes diferentes. Quando você usa diversos brushes no computador, você consegue ter essa variedade de brushes, né? Dependendo do aplicativo que você está usando, né? Você consegue dar uma riqueza de detalhes naquela parte. No papel, né? No tradicional, também é bom você fazer isso. Talvez usando um esfuminho, talvez usando um dedo para dar uma esfumaçada em algumas partes, também dá a mesma coisa, né? Utilizando um lápis diferente, uma grafite diferente, um carvão. Usar esses equipamentos diferentes, você consegue dar essa cara diferente, né? Esses detalhes vão chamar a atenção quando a pessoa conseguir, né, analisar a arte por inteiro. Vai deixar seu desenho muito mais rico e você consegue fazer o quê? Saber que partes do desenho, quando você quiser, se você quiser colorir, né? Você vai ter que dar esse foco a mais, no caso. Então, uma outra dica aqui, né, nessa parte também, sobre detalhes e brushes, que eu falei em alguns outros vídeos também do canal, é você deixar essa área detalhada aonde tem mais luz. O que significa isso? Normalmente, quando você bota uma área mais de luz, uma fonte de luz que vindo de cima ou do lado, normalmente essa parte vai ter, entre a transição da luz com a sombra, vai ter os detalhes de algum tecido, né, da roupa, talvez do cabelo, talvez da pele. Então, você dá esses detalhes nessas partes de transição, ou nas partes que tem uma roupa, né, que tá em uma luz, e aí tem, talvez esteja uma luz muito forte, normalmente você faz essa transição de brushes, né, de detalhes. Quando tem uma luz mais suave batendo nessa parte e na outra parte não tá tão focada, né, que aí é a parte onde eu falei da dica anterior, que é onde a atenção da pessoa vai ir, normalmente você não bota detalhes nessa área. Então, fica muito mais fácil das pessoas olharem pra sua arte com esses valores estabelecidos e pensar, nossa, o desenho tá muito mais bonito. E você talvez não deixou tanto detalhe assim
nas partes sem sombra, porque a pessoa tá, o cérebro da pessoa, ele completa o desenho. Então, quando você deixa detalhes numa área específica, no ponto onde você quer que as pessoas foquem, o cérebro da pessoa vai completar as outras partes. E você nem precisa se esforçar tanto em desenhar nessas áreas que não precisam de foco. Porque o ponto principal disso tudo é você saber estabelecer aonde é a parte mais importante do seu desenho. Então você saber aonde colocar as partes que você vai dar mais foco no desenho, como contraste, atenção, e utilizar os detalhes com os brushes nos locais certos, vai fazer a pessoa olhar para sua arte e achar muito mais bonita, muito mais palpável. E você fazer esse estudo de valores também ajuda você a fazer artes mais realistas. Você vai saber aonde tem que colocar uma parte mais de sombra, aonde vai ter que ter uma sombra mais brusca, aonde vai ter que ter uma sombra mais leve, né? Aonde vai ter completamente exclusão de luz, né? Onde que são aquelas áreas completamente pretas, né? Que você não consegue ver luz, aonde a luz não chega. Então, você fazendo esses testes, né, esses estudos, vai dar muito você a entender como funciona, para pintar também com cores, mas também a você fazer um desenho realista, né, um retrato realista, que os valores são essenciais para você fazer uma bela arte. As cores são importantes, mas os valores são a segunda coisa mais importante que você tem que ter na sua arte. Então, gente, esse foi o resultado. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre contraste, né, sobre arte digital, sobre arte tradicional, esse canal aqui é voltado 100% para isso. Se inscreve aí no canal, que tem vídeo toda semana. Talvez eu atrase, como foi essa semana, de semana passada, porém, essa semana foi o meu aniversário. Então, eu acabei me embolando um pouquinho semana passada e essa semana juntos, mas a partir da semana que vem vai ter vídeo toda terça-feira. Então, fique de olho no canal que toda semana vai ter vídeo novo, tá? Tá tendo vídeo novo, mesmo que eu atrase um pouquinho. E compartilhe com algum amigo que gosta de aprender mais sobre o mundo dos desenhos. E se você também quiser saber mais sobre desenho e como melhorar sua line art, tem esse vídeo aqui que eu ensino como você pode melhorar sua line art, né? Como você consegue finalizar o seu desenho de uma forma muito melhor. E se você quiser saber como que eu faço o meu processo de pintura, tá aqui do início ao fim. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se vocês realmente gostaram, deixa o like, comenta aí embaixo, que vai me ajudar demais a saber se vocês estão gostando dos vídeos, tá? Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!